1 Tessalonicenses 5,15. O desafio de ser bondoso num mundo desencorajador. Alguém pode ler em voz bem alta esse versículo, por favor? Veja que ninguém dê a outra mal por mal, mas seja sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com os outros. Ok. Vede ou evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. E vivemos rodeados de maldade ao nosso redor, lá no trabalho, na faculdade, lá na escola, muitos entre parentes, essas guerras que temos ouvido alguns relatos, algumas atrocidades, temos ouvido dessas duas guerras, muita maldade, muita ação demoníaca sendo trabalhada não só nessas guerras, mas também na sociedade em geral, na nossa sociedade, né? todo esse esforço demoníaco para implantar essas ideologias antibíblicas entre nós. Então há muita maldade e nós ficamos muitas vezes desencorajados, nós ficamos muitas vezes desanimados e perguntamos: será que vale a pena ser bom? A Bíblia ensina a ser bom, mas será que vale a pena? Será que eu consigo? Porque eu sou bombardeado diariamente com maldade. Mas os nossos irmãos aqui no passado, em Tessalônica, eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Nós ainda não chegamos a esse ponto em termos físicos, em termos de moral, sim, nós já estamos sendo perseguidos aqui no Brasil. Nossa moralidade tem sido perseguida e o cristianismo tem sido humilhado, tem sido colocado aos pés e esmiuçado, né? Mas não chegamos a esse ponto aqui de sermos presos. E os tessalonicenses, eles estavam sendo perseguidos. E Paulo percebeu que havia muita maldade. A cultura em Tessalônica era a mesma cultura que havia em toda a Grécia. Prostituição, idolatria, muito egoísmo. E Paulo percebeu isso, então escreveu esse versículo: evitem que ninguém retribua o mal com o mal. Então ele diz: apesar de vocês estarem vivendo numa sociedade maldosa, cheia de maldade, evitem vocês fazerem isso uns para com os outros, mas encorajai para que todos sejam bondosos uns para com os outros. Isso vale para mim e para você nos dias de hoje. Nosso coração às vezes ferve, nossa cabeça às vezes vai por muitos lugares, mas devemos voltar a esse versículo e lembrar: eu não posso retribuir o mal para com o meu irmão e para com qualquer outra pessoa, mesmo que não seja meu irmão, mas eu preciso me encorajar a minha igreja a sermos bondosos neste mundo tenebroso. Então o que temos nesse versículo é bondade versus maldade, o que também pode ser vida antes de salvo pela graça versus vida depois de salvo pela graça. Como assim? Porque antes de salvo pela graça, eu agia em maldade, eu não tinha Cristo, mas agora que eu sou salvo pela graça, eu devo agir em bondade, eu devo ser bondoso. Numa mensagem anterior, nos versículos 13 e 14, nós vimos algumas atitudes de caráter que devem ser restauradas na igreja para o sucesso da mesma. Constable denominou o verso 14
como concentrar-se naqueles que estavam sofrendo. Olha o verso 14 lá. Só um minutinho. Aqui. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. E o verso 15, ele denominou como o concentrar-se naqueles que machucam outras pessoas, que é o verso que nós lemos aqui. Se concentrar naqueles que fazem mal a outras pessoas. Então, o não revidar o mal com o mal, o não se vingar, mas o encorajar que todos sejam bondosos para com todas as pessoas, é mais uma daquelas características de caráter cristão que precisa ser desenvolvido na igreja local, para o seu desenvolvimento sadio. Mas muitas vezes cristãos ficam cheios de desejo de vingança, mesmo depois de salvos. Por que isso? Porque ainda temos a velha natureza habitando em nós. Mas a boa notícia é que também temos a nova natureza habitando em nós. E o Espírito Santo transforma as vidas das pessoas que se deixam ser transformadas. Eu preciso me deixar ser transformado. Eu posso colocar a minha fé em Cristo, ser salvo, e não deixar Cristo transformar a minha vida durante os anos que eu sou crente. Um salvo, ele não deve agir em vingança simplesmente porque ele é cristão. Simplesmente porque ele é um cristão. E um salvo pelo sangue de Cristo, ele é transformado, ou deve ser transformado. A sua cosmovisão de vida, a sua visão de vida, a sua maneira de ver a vida deve ser mudada. Infelizmente, há muitos crentes que não mudam muito a sua visão de vida, eles continuam com a vida secular. Suas atitudes e seus valores devem ser mudados. Um crente cheio do Espírito Santo não agirá com vingança, nem com indiferença. Porque muitas vezes agir com indiferença é uma maneira de vingar-se. Agir não dando muito atenção para as coisas de Deus é uma maneira de ser maldoso para com as coisas do Senhor Deus. Então um crente ele não deve agir assim, mas ele vai entregar toda a situação nas mãos do Senhor. Mesmo que ele esteja passando por algumas injustiças, mesmo que o coração dele esteja transbordando de tanta tristeza pelas coisas, pela maldade ao seu redor, ele vai entregar nas mãos do Senhor. Tem um salmo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E eu, como você, sei que é difícil, não é fácil, mas é possível. Romanos 12, 17 a 19 diz o seguinte: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. E Deus fará isso. Com os seus filhos, Deus disciplina. Como um pai disciplina o filho, então Deus me disciplina. Aqueles que não são seus filhos, há castigo para eles, cedo ou tarde. John Gill comentou o seguinte: nem uma palavra ruim por uma palavra ruim, injúria por injúria, nem uma ação ruim por uma ação ruim. Não a qualquer homem, nem a um inimigo, a um perseguidor, a uma pessoa profana, bem como a um irmão, ou a um crente em Cristo. Ou seja, nenhuma maldade a ninguém que seja. Então, os filhos de Deus têm vários apelidos. Um dos apelidos que nós encontramos, se não me engano, lá em Atos, é os do caminho. Os irmãos lembram? Os do caminho? Os do caminho, aqueles que seguem o caminho de Cristo, né? Outro apelido, e foi dado um apelido, aquilo lá foi um apelido, tá? Cristãos também foi um apelido que foi dado a nós. Na verdade, nós não se autodenominamos cristãos, agora sim, mas no início nos deram esse apelido, eles são cristãos.
cristãos que seguem Cristo. Crente também, porque crê. Mas também poderia e deveria ser bondosos. Outro apelido. Porque isso é o que nós devemos ser, bondosos no meio de um mundo cruel. Nós deveríamos ser luz no meio de um mundo cruel, sal no meio de um mundo sem sabor. Luz do caminho, crentes cristãos, e não seria mal esse apelido, os bondosos, né? Já pensou se a sociedade ao redor nos apelidasse assim, os bondosos, estão vindo para a igreja? Porque é isto o que requer de cada um de nós. Sermos bondosos para com todos nesse mundo mal. A tentativa de um verdadeiro cristão de vingar-se é a negação do amor cristão básico. Devemos abençoar as pessoas, e não somente aqueles que nos fazem bem, e não somente aos outros cristãos, mas a todos os seres humanos. Mas pastor, como ser bondoso para tal pessoa? Não sei. Vá à sua Bíblia, vá à oração a Deus e peça pela graça dele. Ele não está falando bondade aqui de passar a mão na cabeça dos pecados. Não, não é isso. O crime cometido, como a gente está vendo nessas guerras, deve ter a pena, né? E eu concordo com a pena de morte. Nosso país não tem, né? Mas biblicamente eu concordo. Deve ter a pena. Mas nós devemos ser bondosos para com qualquer pessoa nesse mundo. Então a nossa bondade deve se estender a todas as criaturas de Deus. Deus não foi bondoso para com a humanidade? Quando Ele morreu na cruz, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sabemos que isso não vai acontecer, né? Mas Deus, Ele providenciou a salvação e tem dado a oportunidade de salvação a todos os seres humanos. Eu sei que isso é bem difícil. É difícil ser bondoso para com adultos que matam criancinhas, né? Até estupram elas, queimam elas, decapitam elas, como nós temos ouvido agora o Hamas fazendo lá com os judeus. Mas agir assim, irmãos, é uma prova, é um fato de que Deus existe. Um cristão ser bondoso para com todo tipo de pessoa é prova incontestável para a ciência de que Deus existe. Porque a ciência não consegue fazer com que um ser humano seja bondoso para com uma pessoa maldosa, mas Cristo consegue, Deus consegue, a graça de Deus consegue. E nós devemos viver essa graça em nossas vidas diariamente. Então, irmãos, ser bondoso para com os outros é uma prova incontestável da existência de Deus. Agir assim é um poderoso testemunho do Evangelho ao mundo incrédulo. Não há folhetos, não há palavras, não há convites. Eu não estou dizendo para você parar de entregar folhetos, nem parar de convidar as pessoas para vir à igreja, nem parar de falar do Evangelho para elas, não é isso, mas não há um ato de bondade para com uma pessoa maldosa, não há palavras, folhetos ou convites que excedam a prática da bondade para com todas as pessoas. Os cristãos deveriam respirar bondade todos os dias, mas infelizmente muitos passam horas e horas maquinando o mal em suas mentes. Alguém disse que a não retaliação por erros pessoais é talvez a melhor evidência de maturidade cristã pessoal. Eu não vou retalhar o meu irmão pelos erros que ele teve comigo. Eu não vou retalhar qualquer outra pessoa que não seja crente pelos erros que ela cometeu comigo. Isso é uma evidência de maturidade espiritual. Então, irmãos, a prova da existência de Deus na atitude de bondade para com todos os seres humanos, ela está no fato
de que só é possível agir assim pela fé. É muito difícil ser bondoso para com quem é perverso, não é verdade? Eu posso dizer com as duas mãos assim, é difícil, não é fácil. Alguém que é perverso comigo dá vontade de pegar pelo pescoço, dá vontade de ver ela sofrendo, minguando, né? Morrendo de sede e de fome. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. E a prática da bondade não deve ser realizada de vez em quando, mas deve ser um estilo de vida de todo cristão. Deve fazer parte do caráter de todo cristão. Devemos desenvolver isso em nossas vidas e em nossa igreja. A nossa motivação sempre dirá muito sobre nós. Se formos motivados pelo desejo de ser estimados e elogiados, acabaremos decepcionados. Se a nossa expectativa é a de ter sucesso, ficaremos irados, e logo teremos atitudes de retaliação para com aqueles que não suprem o nosso ego, para com aqueles que não me ajudam a ter sucesso, para com aqueles que não me ajudam na motivação para eu ser estimado. A nossa motivação ela precisa ser igual a de Paulo. 2 Coríntios 4, 5 e 6 diz o seguinte: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus, porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, no verso 14 de 1 Tessalonicenses, Paulo desafia os cristãos em Tessalônica a serem pacientes uns para com os outros. Já no verso 15, o qual nós já lemos, Paulo desafia os cristãos em Tessalônica a encorajarem uns aos outros a serem bondosos para com todas as pessoas. Agora, que sociedade teríamos se todos retribuíssem com o mal com o bem? Ou melhor, se todos fossem bondosos? Você pode imaginar uma sociedade assim? Você gostaria de ter uma sociedade assim? Não? Gostaria? Essa sociedade vai existir no futuro, quando Cristo reinar aqui, no milênio. Então é interessante que lá no versículo em grego, a retribuição do bem não é somente de uns para com os outros, mas também para com todos. A tradução aqui em português, eles acabaram colocando somente de uns para com os outros, dando a entender que a bondade deve ser praticada somente entre a irmandade. Mas no original, a palavra traduzida por encorajar é diópio, e significa perseguir, colocar em movimento rápido, seguir a direção de, seguir ansiosamente e esforçar-se sinceramente para adquirir. Então o sentido lá é para com todas as pessoas, e eu devo ser bondoso para com todas as pessoas rápido, eu tenho que ser rápido com isso. Eu não sei por que há crentes demorosos, demoram milhares de anos para mudar suas vidas, para serem bondosos. Eles leem a Bíblia, eles ouvem a mensagem e não mudam. Parece que Deus tem que derramar as 10 pragas do Egito sobre a vida dele, para ele, enfim, começar a pensar em querer mudar. Perdeu anos e anos de vida boa, o cristianismo, de abençoar a igreja, fazer a igreja crescer, de abençoar ele e sua família. Então, irmãos, diópio, que é a palavra encorajar, quer dizer perseguir, colocar em movimento rápido, seguir a direção dele, ser ansiosamente, seguir ansiosamente. É errado ser ansioso para as coisas de Deus? Não. Esforçar-se sinceramente para adquirir algo. Então, isso quer dizer que muitas vezes, de tempos em tempos, todos nós passamos por momentos de desencorajamento. E
deixar de agir em bondade, não é verdade? Muitas vezes a gente passa por desencorajamentos, por desânimos, e no caso do desânimo, do desencorajamento, a gente fica, poxa, será que vale a pena continuar me esforçando? Será que vale a pena continuar fazendo bem? Toda essa maldade ao meu redor, o mundo está desse jeito, está tudo perdido. Será mesmo? Nós precisamos ser encorajados a voltar para o Deus. Quando ficamos desencorajados, deixamos de seguir ou de perseguir a bondade, porque achamos que a vida não vale muito a pena. De tempo em tempo, precisamos ser encorajados a voltar a ter atitudes bondosas. Muitas vezes nem é porque estamos agindo com maldade, mas porque simplesmente deixamos de fazer o bem pelo fato de desanimarmos na vida. E o encorajamento é um auxílio para nós. Tiago fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, o pecar não é só fazer o mal, o pecar é deixar de fazer o bem também. Então, irmãos, seja um encorajador e viva os encorajadores de plantão, seja um encorajador de plantão. E graças a Deus por esses encorajadores de plantão, por aqueles irmãos que estão encorajando outros, e que isso venha a ser como um efeito dominó, um encorajando o outro, e venha a ser também um efeito circular, dominó e circular, que nunca pare esse encorajamento de uns para com os outros. Então, irmãos, o encorajamento é um ministério de alta valia. Se envolva nesse ministério, porque ele é como aquele carro que acabou a bateria. Ele é recarregado por outro carro com a sua bateria cheia através dos cabos, né? Então o carro acabou a bateria, chama um outro lado com aqueles cabos e faz aquela ponte para recarregar. Então, de repente, você, irmão, está com as baterias descarregadas, ou você está com as baterias bem carregadas. Preste atenção naqueles irmãos que estão desanimados, desencorajados. Chegue lá perto dele, pegue os seus cabos e coloque lá na vida dele e ajude encorajando ele, carregando as baterias dele, já que você está cheio. E daí ele vai ser carregado, as baterias dele carregadas. Amanhã depois, de repente, você fica um pouco desanimado. Daí aquele irmão pode retribuir o bem que você fez a ele, recarregando as baterias dele também, suas, na verdade. E falo isso como pastor, né? Porque muitas vezes o pastor ele ajuda, mas ele às vezes ele precisa, às vezes ele desencoraja, às vezes ele desanima, às vezes ele tem vontade de largar tudo. Não é fácil. O pecado ele bagunça a vida das pessoas, e o pastor lida com o pecado, o pastor lida com maldade, o pastor lida com lama. Então, o ministério de encorajamento é você que está com a bateria cheia, ou seja, que está cheio de encorajamento, transferindo energia encorajadora para seu próximo que está esgotado. Ou a palavra mais moderna, que está em burnout, né? Queimado, queimou tudo, né? O Alvord escreveu que o Senhor deseja que nos aproximemos daqueles que se sentem desencorajados para ajudá-los a dar um arranque espiritual. E sabe, irmãos, uma das coisas mais tristes é que igrejas e pastores muitas vezes têm agido com certos abusos sobre as ovelhas e desencorajado elas. São ovelhas novinhas que ainda estão se desenvolvendo e precisam de apoio e auxílio ao invés de críticas. Nós não podemos ser desses que nos reúnem só para criticar. Nós precisamos ser aqueles que se reúnem entre nós e entre outras igrejas para abençoar, para falar palavras abençoadas. Nós não podemos mais, irmãos, nos reunir como era feito antigamente para criticar os outros. Isto não encoraja, isto não anima, isto coloca para baixo.
alguém afirmou que há 3 padrões com respeito à retribuição: o padrão do mundo, sem Deus, que retribui o bem com o mal. Quer dizer, o contrário, né? Retribui o mal com o bem, né? Desculpa, o bem com o mal, tá certo? O padrão do mundo, culto, que retribui com o bem aos que lhes fazem bem. E o padrão cristão, que retribui o bem com os que lhe fazem mal. Então, os cristãos lá em Tessalônica, eles estavam sendo perseguidos por anunciar o Evangelho e vivendo o Evangelho. Eles viviam o Evangelho, eles não só anunciavam, eles viviam. Eles não só falavam da graça, eles viviam a graça. E o ensino era de não retribuir o mal com o mal, não retribuir o mal para as pessoas que lhe fizessem mal. Isso era uma afirmação absoluta. Eles não deveriam retribuir o mal de estarem sendo perseguidos com o mal, mas eles deveriam retribuir o bem. E esta é uma ordem absoluta de Cristo: retribuir o bem com o bem, e encorajar os desanimados para que voltem a fazer o bem. Nós precisamos erradicar padrões mundanos na igreja. Cristãos não podem praticar a retaliação com o mal para ficarem quites. Não podemos ter esse pensamento. Não, eu vou me cobrar, eu vou me vingar, eu vou retalhar, e daí assim eu fico quites, fico quite, né? A Bíblia ensina que eu fico quite quando eu perdoo aquele que me fez mal, seja mesmo meu irmão em Cristo. Aí eu fico quite com Deus, eu fico quite com Ele e comigo mesmo, e eu consigo viver a vida tranquilamente. Então lembre-se, o nosso exemplo, o nosso padrão é Cristo. Ele retribuiu o nosso mal com o bem sobre nossas vidas. Nós ainda não fizemos muitas vezes mal a Cristo com nossas atitudes, e Ele retribui com o bem. Ele disciplina, irmãos. O problema às vezes é que nós confundimos, ou eu penso que há cristãos que não são muito honestos, e há outros que confundem disciplina com fazer o bem. Então aquilo que eu estou fazendo para ele é uma disciplina, mas eu amo, eu perdoei, e por trás disso tem todo envolvido algo. Não, na verdade ele não está disciplinando, porque ele está usando a disciplina para fazer o mal, para magoar a pessoa, para humilhar ela, porque a disciplina é em amor, e a disciplina ela ajuda aquele crente a voltar à comunhão com Deus. Em primeiro lugar é com Deus, em primeiro lugar. É como a vida conjugal. Os cônjuges precisam levar o seu cônjuge a primeiramente ter uma vida satisfatória com Deus, depois é com ela. Em primeiro lugar com Deus. Então primeiro eu preciso levar meu irmão a ter comunhão com Deus. Fazendo isso, automaticamente a minha comunhão com Ele será restabelecida. Eu preciso ajudar o meu irmão a sair daquele problema, a deixar daquele vício, a crescer espiritualmente, a se desenvolver. A disciplina é isso. Então eu não posso ser um crente malandro de usar a disciplina como um pretexto para ser mal com o meu próximo. Nosso padrão é Cristo. Nós somos maus com Ele, nós não fomos bons. Mesmo assim Ele morreu por nós na cruz, derramando o seu sangue. Mesmo assim Ele continua me abençoando dia a dia, me ajudando dia a dia, abençoando minha vida com bens materiais e com bens espirituais. Mesmo quando Ele foi torturado, foi zombado, Ele foi morto inocentemente, sem culpa alguma,
ele continua agindo com bondade. Ele sempre foi sério nas suas palavras. Ele sempre avisou: olha, haverá castigo, haverá resultados negativos para aqueles que andam no caminho do mal. Mas ele sempre procurou avisar de forma a ajudar as pessoas a se voltarem para ele. Mesmo quando ele falava aquelas palavras duras às lideranças judaicas, ainda assim era um aviso para que eles deixassem o seu pecado, a sua dureza de coração, a sua idolatria, e se voltassem, né? Mesmo as palavras que nós ouvimos ali na leitura bíblica, nós estamos lendo os pequenos profetas, dos castigos que Deus trará às nações, ainda assim há a bondade de Deus, porque Deus, antes do castigo, ele avisa. Deus, antes da disciplina, ele avisa. Então, quando vem o castigo, não é por maldade, porque Deus não é mau. O castigo é um efeito daquilo que a pessoa está vivendo. A disciplina não é que Deus está sendo mal conosco, mas é o efeito daquilo que estamos vivendo. A gente precisa da disciplina para crescer espiritualmente, porque nós estamos sendo infantis, daí vem a disciplina. Então até a disciplina é algo bom, abençoador para nossas vidas. E até hoje, então, Cristo retribui o bem com o mal que nós praticamos, com nossos pecados diários. E Ele está sempre nos encorajando a praticar o bem para com todas as pessoas. Todo momento, Cristo está nos encorajando, nos energizando, nos dando do seu poder e da sua graça, para que a gente haja com bondade para com as pessoas. Então, que o padrão seja Cristo, que venhamos ser bondosos para com as pessoas na nossa vida.